Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Obadias, capítulo 1, versículo 4. Se te levares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Obadias, capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos diz: porque a soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Obadias, capítulo 1, versículo 3. Porque estamos sendo enganados pela soberba e altivez do nosso coração, nos achando melhores do que o nosso próximo, simplesmente porque servimos a Deus. Porque o Filho de Deus, que tem todo o poder, tanto na terra como nos céus, é humilde e manso de coração. Mateus capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder, tanto nos céus como na terra. Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, Jesus Cristo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque uma pessoa soberba, que é arrogante e altiva de coração, que se julga melhor do que o seu próximo, e não obedece a Deus, dando-lhe toda a honra e toda a glória, só pode ser considerado por Deus uma abominação, porque Ele mesmo é a humildade em pessoa. Provérbios capítulo 16, versículo 5. Abominação é ao Senhor Deus todo altivo de coração, todo soberbo não ficará impune, mesmo de mãos postas, mesmo orando a Deus. Porque o Senhor nos diz: se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Obadias capítulo 1, versículo 4. Porque a nossa soberba, nosso coração altivo e orgulhoso, se achando melhor que o nosso próximo, é a prova de que não obedecemos a Deus verdadeiramente, que não damos a Ele, Deus, toda a honra e toda a glória que Ele merece. Porque quem está reinando em nossa vida é o espírito contrário à vontade de Deus, o diabo. Somente servindo ao espírito contrário tomamos uma atitude contrária à palavra de Deus. Nos consideramos melhores do que o nosso próximo e não damos toda a honra e toda a glória a quem pertence a Deus, amando ao nosso próximo. Provérbios capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Porque o Senhor está avisando que todos nós que estamos servindo ao espírito contrário, ao espírito da soberba e da altivez de coração, seremos arruinados, derrubados e abatidos pelo seu poder. Obadias capítulo 1, versículo 1. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado aos gentios emissário dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Isaías capítulo 2, versículo 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo de coração, e contra todo que se exalta, para que seja abatido. Obadias capítulo 1, versículo 15. Porque o dia do Senhor está perto sobre todos os gentios, como tu fizeste, assim se fará contigo, a tua recompensa voltará sobre a sua cabeça. Obadias capítulo 1, versículo 8. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer, que farei morrer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Porque o Senhor nos diz: todos os teus confederados, todos os teus amigos de interesse comum te levaram até a fronteira, os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram debaixo de ti uma armadilha e não há neles entendimento. Como está escrito em Obadias capítulo 1, versículo 7. Porque, apesar de termos irmãos com interesses em comum, o evangelho cristão, apesar disso, todos nós continuamos a sermos feitos de carne e osso, falhos e pecadores. Porque não podemos nos enganar e confiar no homem de carne e osso, pois isso é um engano,
é uma armadilha e amaldiçoa a nossa vida. Porque não existe entendimento humano ou sabedoria humana superior à de Deus. Somente Ele merece toda a confiança eternamente. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor Deus. Isaías capítulo 26, versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque o Senhor nos diz: mas tu não devias olhar com prazer para o dia do teu irmão, no dia do teu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a sua boca, nem sorrir no dia da angústia. Obadias capítulo 1, versículo 12. Nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Obadias capítulo 1, versículo 13. Porque quem tem prazer e se alegra no mal sofrido pelo seu próximo é o ímpio, o iníquo, o pecador. Isso não deve ser qualidades nossas, que somos filhos de nosso Pai que está nos céus, de Deus. Porque o nosso prazer é fazer o bem, principalmente ao nosso inimigo, bendizendo, orando, amando, como somos amados por nosso Pai que está nos céus, por Deus. Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque nós temos um compromisso com Deus e não com o homem de carne e osso. Sabemos que Deus julgará todos os soberbos e altivos de coração, a todos que têm prazer no mal, na iniquidade e no pecado. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12. Para que sejam julgados todos os soberbos e altivos de coração, os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, no pecado, no mal. Por que o Senhor Jesus está nos perguntando: fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Gálatas capítulo 4, versículo 16. Se nós, ao ouvirmos a palavra de Deus, essa palavra da verdade, julgamos ao servo do Senhor com soberba e altivez de coração, provamos mais uma vez para Deus que estamos servindo ao espírito de confusão, ao espírito contrário, pois se Deus ordena amar ao nosso inimigo, quanto mais ao nosso irmão na fé em Cristo Jesus. Não podemos ter prazer no mal que nosso próximo sofre, mesmo ele sendo nosso inimigo, pois o Deus a quem nós servimos não tem prazer no mal. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, do pecador, do homem mau, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Se nós violarmos esse mandamento do Senhor Deus, amar ao nosso próximo, principalmente ao nosso inimigo, sem julgá-lo e sem ter prazer no seu sofrimento, nós ficaremos cobertos, ficaremos escravos do espírito da confusão, o espírito contrário, e seremos exterminados junto com ele por Deus. Obadias capítulo 1, versículo 10. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, cobrir-te-á confusão e serás exterminado para sempre. Jesus te ama. Deus, através do seu amor em Cristo Jesus, dá-nos a paz, o amor, a ordem em todas as nossas ações, principalmente no prazer da prática do bem em nossas vidas e na vida dos nossos próximo, mesmo ele sendo nosso inimigo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém? Dani Miguel.